E o professor do agora? Agora a gente já viu, né? Como é que o negócio está tenso. E agora? E eu? O que eu vou fazer? Qual que é o nosso papel? Primeiramente, enfia na sua cabeça, desculpa linguajar, que você não é obrigado a saber tudo. Tem gente que se cobra, tem professor que quando o aluno questiona ele, que ele não soube responder naquele momento, ou pior ainda, ele tenta mentir para o aluno. Gente, não adianta, não dá para saber tudo. Eu leciono disciplinas de tecnologia. E aí, olha só, características do professor. Pesquisar, não adianta, né? Tem que ser estudioso. Se você é professor, subentende que você já é estudioso, né? Inventivo, essa palavra engajado, né? Muito usada agora no marketing, né? Tem que ser afetivo. Hoje nós temos alunos muito carentes. O aluno que me dá mais problema dentro de sala de aula é o aluno que não tem o pai e a mãe presente. Os pais separaram. Então, assim, afetividade é uma coisa bem comum, né? Tem que adquirir essa característica aí. Eu já tenho um monte de filho na escola, um monte de filho. Você tem que ser mediático, saber levar os dois lados. Tem que ser midiático também, né? Tá na mídia aí, né? Postar um vídeo. Eu tenho uma prima também que ela fez isso. Ela pegou, gravou no celular dela, esticou, gravou uma aula ali explicando coisas de redação para o Enem dos alunos. Os alunos gostaram, curtiram. E agora ela está até pensando em criar um canal para ela também. E o mais importante de tudo, ser apaixonado pelas pessoas, ser apaixonado pela educação. Isso é o principal. Eu trabalhei 23 anos na área de manutenção de servidores e eu achava muito frio. Eu só trabalhava atrás de uma parede, só com máquina. Não tinha aquele relacionamento com as pessoas. Eu não via o trabalho que eu fazia impactando o mundo, mudando as pessoas. E essa questão de, né, ter amor pela educação é muito importante, porque aí quando eu troquei de profissão foi mais por isso, para ter contato, né, com as crianças, ter contato com os jovens, poder ensinar o que eu aprendi, poder levar aquilo que eu tenho de bom, né, passar a beleza que a gente tem dentro de cada um, né, o Deus que a gente tem dentro de cada um, fazer ele aflorar e despertar o Deus de cada um, a luz que cada um tem, a alma que cada um tem, aflorar de verdade. Eu achei que, no meu caso, eu precisava ir além. Então, eu resolvi trocar as paredes do escritório para cair dentro de uma sala de aula. E isso é bem bacana, porque o nosso papel hoje é de educador. Esse nosso papel de educador aí não faz da gente menor que os outros, por você não ter que aprender tudo, saber de tudo. Isso não vai deixar você menor. Ah, mas então hoje o professor não é mais aquela figura que era antigamente. Tem um professor lá da faculdade lá que ele falava assim, que na época dele ele tinha que ajoelhar no milho, punha aquele chapeuzinho de burro, tomava a reguada na mão. Aí ele falou assim, um dia eu vou ser professor, vou fazer a mesma coisa com meus alunos. O que aconteceu? Ele virou professor, os alunos fazem isso com ele. Ele não pode fazer nada. Você não pode nem xingar um aluno dentro de sala de aula. Aí ele conta e dá risada. Como que inverte os papéis, né? Como é que tem hora que fica delicada a situação. E o nosso papel hoje é mediar conflito. É mostrar para eles que a gente pode ser a luz para eles. A gente pode sim influenciar eles positivamente. E outra coisa, a gente não pode ir para uma sala de aula achando que a gente sabe tudo, que o aluno não sabe nada. Porque senão a gente vai manter o mesmo estilo de aprendizagem antigo. E não é isso. O legal é a gente fazer eles descobrirem o conhecimento, eles aprenderem a gostar de aprender. Não é fácil, não é fácil. Eu não sou da área,
pedagógica, eu não sou formado em pedagogia agora que eu estou estudando também, estou fazendo uma segunda graduação para entender mais, porque eu tenho um aluno especial dentro de sala de aula com autismo, né? Se bem que até mudou o nome agora, né? Tem Asperger, né? Tem um monte de nome, mas eu sou da área técnica. Aí imagina, professor da área técnica cair dentro de sala de aula, né? Que coisa de louco. Só que é preciso sim. Aqui a gente tem os dois campos, né? Tem a pedagogia e tem o pessoal da ciência da computação. Que bom se a gente pudesse unir os dois. E assim, o professor da pedagogia pode sim dar aula de robótica. E os alunos da ciência da computação podem sim dar aula de robótica e ter um desempenho como o papel de professor, mesmo não sendo, né, pedagogo. Existe sim a possibilidade. Eu sou prova disso, eu não sou da área e estou lá. Dizem que gostam do meu trabalho, então tá bom, né? Eu estou lá trabalhando porque eles gostam, né? Senão eu não estava lá. Então, assim, é importante, gente, já que eu não sou da área, eu preciso entender e ir mais além. Eu preciso entender também das outras áreas. E eu sento lá com o professor de história, química, física, biologia. De física eu sou apaixonado, né? Porque já está relacionado diretamente com a robótica. Mas eu sento com o professor de artes, a gente pensa em pintar o robô e enfeitar. Então, o legal é fazer essa relação interdisciplinar. Você conhecer um pouquinho de trabalho de cada um e você colaborar com todos eles, que esse é o nosso papel, o papel da informática. Hoje está em tudo quanto é lugar, está a informática. E a robótica pode trabalhar em todas essas áreas que nós estamos vendo. Então isso é muito bacana, mas você precisa estar predisposto a fazer. Senão, você vai dar aula isolado. Você não vai estar agregando. Teve 2 anos que eu lecionei robótica e eu lecionei meio isolado. E eu não sentia que eu estava agregando para os alunos. Eles estavam melhorando dentro de sala de aula, mas eu não senti que estava aquilo que eu queria. Aí que eu sentei, comecei a conversar com os outros professores, começamos a ligar as disciplinas e o negócio fluiu, tá? Então, isso é importante. Outra coisa importante, né? Você respeitar você, que você tem limitações. Eu tenho limitações. Então, às vezes, chega algum professor e fala assim, você não devia ter feito isso. Gente, guarda a faca. Aceita a crítica. Aprende. Não, o povo hoje está muito estressado. O que é isso? Cadê o amor que está dentro de cada um? Cadê a luz divina que está dentro de cada um? Você olha o seu irmão como que tem a luz também dentro dele, às vezes está bem apagadinho, mas fazer o quê? Você tem que respeitar. Então, respeita a autonomia de cada um. Estamos todos aprendendo. Vamos morrer e não vamos aprender tudo que precisava aprender. Seu kit de robótica, né? Vamos parar de falar de teoria, né? Vamos falar agora, vamos, né, Aldir? Falar alguma coisa que eu tô aqui para ouvir, eu quero ver robô lutando, quero ver sair fogo aí. Beleza, vamos falar então da questão dos kits de robótica. Primeiramente, você tem disponível no mercado uma gama até que razoável de kit de robótica. Nós temos aqui bem famosos no Brasil, o Modelix, tá? E o legal deles é que ele tem um material didático também. O Lego Mindstorms, a Lego, né, desde 99, ela já teve esse insight aí para poder usar, né, os bloquinhos delas para educação. Só que eu vejo o seguinte, para a nossa região, para o nosso público, eu acho que ainda é um pouco fora do limite. Se você falar então de escola municipal, estadual, é uma situação delicada. É muito gostoso você ter um kit de robótica, igual eu já tive a oportunidade de trabalhar com os dois, sabe? É muito bacana, tá tudo prontinho. Só que assim, tá pronto. Só que é aquele desafio de criar, aquele negócio assim, aquela porcaria fui eu que fiz, mas fui eu. Então, você tem outras opções. Tem a Robocore também, que é muito legal nessa parte de robótica, vocês podem
acessar lá o site deles. E tem um site que é só focado, foi o site que eu encontrei, que é esse WS Kits, que tem lá um monte de tipo de kit de robótica de vários fabricantes. Então, assim, você é um professor, analisa lá, senta com o seu coordenador, senta com o seu diretor, reitor, o que seja, vê quais são as possibilidades. Dá para comprar um kit desse já mastigadinho para a gente começar? A quantidade de alunos que vão, né, ter acesso? Pensa nisso. Mas, se não der, vamos partir para a sucata, né? Sucata a gente tem, né? A gente dá um jeito. E a sucata é bem interessante. Por quê? Nesse kit de sucata, a gente usa peças que não têm aquela finalidade, por exemplo, uma garrafa PET, a função dela é transportar algum líquido. Ah, mas ali vira barco, navio, foguete. Foguete está em moda, né? Com a oba que acabou de acontecer, né? Vira robô. Gente, dá para adaptar, é a gambiarra que dá para fazer ali. E você acha que o aluno se importa? Nada. Tem aluno lá que tem aquele carrinho de controle remoto maravilhoso. Larga aquilo lá, é perigoso. Teve um aluno meu que quebrou o carrinho dele para arrancar as peças para montar uma tranqueira. Mas fez. E brincava muito mais com o que ele montou do que o carrinho comprado perfeitinho, bonitinho. Então a gente vê, nós vemos que dá para fluir muito bem, tá? Então, é importante salientar isso também, que você não precisa ter um kit famoso para poder ministrar uma aula de robótica. Dá para improvisar legal, dá para fazer até a robótica sem ter computadores dentro da sala de aula. Uma robótica offline que a gente diz, tá? Tem muita coisa bacana. Depois eu vou comentar porque lá no canal de Experimentos de Garagem nós estamos começando uma série que a gente vai publicar esses robozinhos que eu uso em sala de aula e eu vou montar um e-book para ajudar aí os primeiros professores a dar os passos iniciais aí, até ele embalar e caminhar com as próprias pernas. Depois eu vou comentar isso também. O que mais? O que você precisa além disso? Vai ter nos exemplos das fotos ali que eu vou mostrar para vocês também dos alunos. Você precisa ter um motorzinho, né, para poder mostrar essa questão da eletrônica. Você vai comprar LED, você vai comprar aí, sei lá, pequenos microcontroladores. Tem um famoso lá que é o 555, mais velho que minha avó ele, antigo pra caramba, só que muito versátil. Então tem muita coisa baratinha que custa às vezes 10 centavos, 50 centavos, R$1, que dá para você trabalhar e ensinar os conceitos. Você não precisa ter um equipamento lá de 700, 800, R$1.000 para ensinar. Não precisa não, gente. A gente tem que partir porque é mais simples. Ainda vou falar mais um pouco sobre isso também. De partir porque é mais simples. O Arduino. Eu sou fissurado nele porque a minha vontade, quando eu estava estudando, eu queria fazer eletrônica, mas meus pais não tinham condição de me colocar numa escola para fazer eletrônica, porque aí teria que pagar alojamento, alimentação, não sei o que lá. Então, quando eu fui estudar, eu trabalhava e pagava a minha faculdade. E pós-graduação, essas coisas, foi tudo também com o meu dinheiro. Então, eu tinha um sonho de trabalhar com eletrônica. Eu gostava de eletrônica, mas não entendia. E ainda não entendo a fundo, não. Eu entendo o que é preciso para poder atender as necessidades dos alunos. E o que eu não sei, vou lá, pesquiso, procuro, adoro o livro, né? Pego lá o livro, eu me distraio muito facilmente com coisas de tecnologia, então eu evito ficar perto do computador. Tem que evitar ficar perto do computador, senão tudo fica piscando, me chamando. O livro, pelo menos, ele não vai ficar piscando ali, né? A não ser que seja como é que é lá, o iPad, não, aquele leitor lá, fugiu o nome, faz leitura de e-book lá, esqueci o nome dele. Então, assim, o Arduino. Por que eu gostei de trabalhar com o Arduino? Primeiro, ele é barato. Ele foi criado por alguns professores que tinham essa visão de juntar dois mundos, o mundo da eletrônica com o mundo da programação. Ele tem a interface para desenvolver, utiliza uma linguagem C, né, a linguagem C++, para o pessoal
pedagogia talvez, né, soe meio estranho, mas o professor da computação vai ser super tranquilo de entender isso. Mas, gente, tá lá o Iberê no Manual do Mundo, tá com uma série Maker lá, ele está programando com o Arduino, ele faz o café com leite. Você muda só isso aqui e pronto. Beleza, já atendeu. Depois, quem quiser, se aprofunda. E ele é hardware livre. Então, várias empresas estão investindo. Tudo quanto é sensor que vai surgindo, vai sendo criado, eles vão jogando ele também para dentro aí dessa plataforma para facilitar. E a vantagem dele é que dá para mesclar ele com Lego, com todas as outras plataformas você pode mesclar. Até na Olimpíada de Robótica, agora está entrando muito Arduino nessa nossa Olimpíada de Robótica. Depois eu falo também sobre a Olimpíada. Beleza. Taldir, mas e aí, como é que faz isso tudo? Primeiramente, entender o seu inimigo. Arte da Guerra, Sun Tzu. Gente, tá certo, o aluno não é meu inimigo não, mas é só um sentido figurado. Você precisa conhecer para quem você vai ensinar. E olha, eu tive o privilégio de trabalhar com todos eles. Eu não vou comentar a característica de cada um, porque senão a gente não sai daqui hoje. Mas depois vocês estudem um pouquinho cada uma das suas gerações. Se você não sabe qual que é a geração sua, vai lá, estuda, vê se você bate com ela também. Gente, eu tenho aluno de 6 anos e tenho aluno de 60 anos. Eu tenho uma aluna na robótica, é uma supervisora lá, que ajuda lá no controle das crianças lá. Ela falou assim: Aldir, tinha vontade de fazer robótica? Mas vamos? Tá lá ela, lá com os robozinhos, faz na frente das crianças ainda, termina antes ainda. Gente, cada geração tem uma característica. Eu leciono para todos esses alunos. Na faculdade, eu tenho alunos, né, da idade de vocês, tem alunos mais velhos, mais novos. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com todos. E vou te falar, cada um é de um jeito. Não adianta, cada um é de um jeito. E aí que eu falo, você tem que se reinventar, você tem que ter aquele jogo de cintura ali. Por quê? Tem um que quer aprender de um jeito, tem outro que quer aprender de outro jeito, cada um tem a sua limitação, cada um tem o seu tempo, e você tem que dar fazer um milagre ali para contemplar todo mundo. Não é como antigamente, eu dou aula só para uns. Não. Hoje a gente tem que ensinar todo mundo. Então, se você entra na sala de aula e fala assim: eu vou lá e ensino e se dane. Não. Você tem que atender todos. E atender todos hoje é ter jogo de cintura. Aí entra metodologias ativas. Então tá, já que tem que fazer, deve ter alguma técnica. Então vamos começar a conversar sobre essas técnicas. Metodologias ativas são aquelas estratégias, então, que a gente vai utilizar para fazer que o aluno tenha a construção do seu conhecimento. E o legal dela é que ela é muito flexível. E vocês vão percebendo isso conforme, olha, o estilo nosso agora. O que a gente tem de ferramenta disponível? O ensino híbrido. Esse eu aprovo, já curto, porque foi aquela experiência que eu falei para vocês. Você ensina dentro de sala de aula e coloca um material complementar no portal. Eu uso o Google Classroom, tá? Eu uso a ferramenta da Google, aí eu coloco lá o material para meus alunos, eles têm acesso ao material, depois eles pegam e chegam na sala de aula já com algumas questões. Então é bem bacana utilizar essa técnica aí do ensino híbrido. Além disso, trabalhar em cima de projetos. É uma pena que a gente tem que ficar toda hora fazendo prova. O ideal seria trabalhar em projeto. Você tem um projeto, se você terminar, você passa em todas as disciplinas. Se você não terminar, você não passa. É como se o aluno estivesse num joguinho em que ele tem que aprender alguma coisa para passar de fase. Por que ali no joguinho ele aprende, lá dentro da sala de aula ele não quer aprender? Porque ali ele tem como se fosse um projeto. Sala de aula invertida. É maravilhoso. Eu gosto pra caramba, mas dá trabalho montar a aula. Não se engane não, porque às vezes para montar uma aula de
sala de aula invertida, você gasta às vezes 3, 4 vezes mais tempo do que uma aula normal. Porém, é muito mais gratificante, tanto para o aluno como para o professor. Primeiro que o aluno, ele passa a ensinar para os colegas também. Quando você ensina, você retém ainda mais conhecimento. E às vezes o aluno tem vergonha de perguntar para o professor porque os colegas vão fazer o bullying com ele. Então, quando você coloca um aluno para conversar com o outro, ele fala na linguagem deles mesmo. E aí vai passando informação. Quando o negócio azeda, você entra no meio. Mas enquanto isso não acontece, né, funciona bem, nossa, flui muito legal. É bem gostoso de trabalhar com sala de aula invertida. E tem bastante material já disponível também na internet. A metodologia STEAM, essa é uma metodologia americana, onde eles integram o uso multidisciplinar, né, ciências, né, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Pega as principais áreas e juntam na técnica. Então, quando o professor vai lecionar, ele automaticamente já sabe das relações do conteúdo dele, aonde o conteúdo dele impacta no conteúdo do outro professor. É um relacionamento muito produtivo. Lá fora, eles já utilizam demais essa técnica. O material que eu quero disponibilizar para vocês depois também, seguindo esses conceitos, porque vocês vão perceber que o aluno que não gostava de ciências passa a gostar, o aluno que não gostava de matemática passa a gostar, porque ele vê, a gente brinca de acabativa, né? Vê que o negócio tem um propósito. Falta muito isso. O professor ensina uma fórmula de Bhaskara, né? O aluno fazendo, para que eu vou usar isso? Logaritmo. Fazer lá as contas de estatística que tem. Você chega lá no Google, digita lá, pergunta. A menininha, a mulherzinha do Google vai lá e responde. Para que o aluno não consegue entender isso? Então, é muito interessante e obrigação do professor despertar essa curiosidade e mostrar para ele. E o último, que é o meu favorito, a minha paixão, é a cultura maker, né? Pegar para fazer, pôr a mão na massa, literalmente. Os alunos, quando entram nesse ambiente, você às vezes faz um julgamento de um determinado aluno, quando ele entra nesse cenário, você redescobre, você se surpreende, mas é porque a gente não dá oportunidade para o aluno. A partir do momento que a gente usa essas estratégias, a gente começa a passar a dar oportunidade para o aluno aprender. E quais são os benefícios, então, desse tipo de aprendizagem? De tudo que a gente está comentando aqui. Primeiro, os alunos passam a ser mais autônomos, menos dependentes. Ô tio, ajuda eu aqui, faz isso para mim, faz isso aqui. Vai acabando isso, eles mesmos vão resolvendo. Você tem aí a construção do conhecimento, é fantástico. A conexão aí entre aluno e professor. Eu tinha aluno que não conversava com ninguém. Eu tenho um autista lá que é incrível. A característica deles, ser isolado. Você precisa de ver, o bicho é falante. Mas na minha disciplina, quando eu envolvo ele nas técnicas. Então olha só como a gente consegue alcançar pensamento, criatividade. O aluno passa, né, a ter aquela criatividade, engajamento. Ele melhora as notas dele, melhora a aula. Você faz a democratização da educação. A educação atinge todo mundo, porque ele está pondo a mão na massa, ele tem que estar aprendendo. Agora, dentro da sala de aula, você está falando, você tem certeza que o aluno está aprendendo? Eu estou falando aqui, mas tem certeza que tem gente dormindo. Não tem não, a diretora falou, não tem não. E aí, o que acontece? Quando a gente utiliza esse processo, os nossos alunos aí vão passar por essas fases, olha. Eles vão formalizar as ideias deles. Experimentação. O experimentar é fantástico, vocês não têm noção. Vou passar um videozinho aqui, vocês vão ver o que é motivação para o aluno estudar. Reflexão, ele pensar o que ele precisa fazer para mudar aquela situação e fazer aí o seu aprimoramento. Deixa eu só colocar o videozinho para rodar aqui, e eu, enquanto eu bebo uma aguinha aqui, que a garganta está seca.
Pô, pessoal, cortou o pedaço mais divertido. O pedaço mais divertido cortou ali do vídeo ali. Gente, quando você vai dar uma aula, você tem que pegar e motivar o aluno. Olha a questão de engenharia. Tem cabimento isso? Um marmanjo desse no jipinho da Barbie? Para descer uma ribanceira? Cadê os equipamentos de proteção de segurança de quem está assistindo, né? Porque tem uns malucos que ficam ali do lado, né? Tem esses vídeos completos no YouTube que você trinca de rir. Aí você leva isso para o aluno, tá vendo por que você tem que pensar? Senão a sua rodinha sai correndo na frente e você está lá atrás perdido. A pena que o vídeo não apareceu por inteiro ali, porque a parte mais divertida não saiu ali. Mas depois eu tento rodar ele no finalzinho, se sobrar tempo.